Fala galera, beleza? Com vocês, mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério, chegando para vocês hoje para trazer a conclusão, tá, do tema iniciado aí praticamente há 2 meses atrás, que foi justamente o período da Era Vargas. Isso aí, a gente começou com o governo revolucionário, que foi o provisório, né? Depois passamos para o constitucional e hoje concluiremos, tá, a trinca do período da Era Vargas, que decorre entre 1937 e 1945, justamente com o chamado Estado Novo de Vargas, ok? E assim, ontem foi o aniversário do 65º ano, tá, de morte de Getúlio Vargas, e a gente resolveu trazer esse tema para vocês. Não vou fazer um tema sobre a questão da morte, porque nós no ano passado fizemos. Vou até deixar depois a descrição desse vídeo para vocês poderem acessar e assistir um pouco, tá, do que aconteceu, dos fatos que levaram então a sua morte, na verdade seu suicídio, há 65 anos atrás. Mas hoje, concluindo a chamada Era Vargas com o Estado Novo, falaremos um pouquinho sobre como se transcorreu, que fatos importantes, né, se traz à tona em relação a isso aí, fatos inclusive que interessam diretamente a população mais carente, e quando Vargas ele consegue de alguma forma manter o seu prestígio e trazer, né, aquilo que mais tarde seria utilizado até para que ele pudesse ser eleito, a questão do populismo, entre outras questões que iremos debater. Beleza? Mas por enquanto, peço a vocês que ainda não é inscrito, tá, no nosso canal, que o façam, tá certo? Curtam o vídeo, assistam, compartilhem, no final deixem lá os seus comentários, beleza? Canal Papo Nada Sério, o vídeo da semana volta já já com a conclusão da chamada Era Vargas, o Estado Novo, já já. O ano é 1937. Devido a alguns problemas ocorridos contra, ou basicamente em decorrência das ações comunistas no Brasil, né, o que decorreu com a intentona em 1935, né, eleições estavam marcadas já para esse ano, mas Vargas parece que gostou do poder e usou justamente esses episódios que envolveram, né, tanto a intentona como outras tentativas, ou até mesmo influências, tá, da ideologia comunista no Brasil, para bolar um plano, que foi o plano Cohen, que vocês viram. E esse plano acaba por então dar a Vargas aquilo que ele necessitava para decretar o chamado Estado Novo, ou seja, o Brasil entra num período de governo totalitário, o que muitos chamam até hoje de ditadura de Vargas, certo? Ok? Por quê? Porque dentro do regime totalitário, a exemplo do que acontecia, tá, tanto no fascismo italiano como no nazismo alemão, é a ausência total dos direitos civis e políticos da população. O fechamento de um congresso, onde então o poder passa a estar totalmente centralizado nas mãos de um só governante, tá? Um presidente, um ditador, um chanceler, um primeiro-ministro, um rei, seja quem for. E nesse caso aí Vargas, né, se imbuindo de plenos poderes, assume então, tá, essa postura ditatorial no Brasil. Logicamente que a gente vai ver alguns detalhes interessantes, né, inclusive fazendo menção às diferenças que, embora fosse um governo totalitário, beleza, ditatorial, esqueçam aí o totalitário, mas principalmente ditatorial, ele tinha algumas semelhanças, mas era bem diferente daqueles modelos apregoados nos países que nós acabamos de citar aí para vocês. Beleza? Ok? Então vamos analisar agora, ponto por ponto, os principais fatos ocorridos durante esse período muito importante da história do Brasil, que foi justamente o Estado Novo de Vargas. E aí vários incrementos, né, são a eles justamente atribuídos dentro desse processo, tá? E aí a gente tem justamente uma série de fatos que vão justamente marcar, né, ou mapear todo esse período. Vamos a esses fatos.
E aí vocês veem de fato a diferença, né? Embora fosse um governo totalitário ou ditatorial, ele não tinha, né, nenhum tipo de radicalização como acontecia tanto no fascismo de Mussolini como no nazismo de Hitler na Alemanha. É para dar uma certa legalidade, tá, ao seu governo ditatorial, ele acaba então fazendo uma constituição, foi chamada de polaca, devido ao seu caráter autoritário, né, e que ratificava a concentração dos amplos poderes nas suas mãos como poder executivo ou como chefe de governo. Para auxiliar a máquina administrativa, dois departamentos são criados: o Departamento Administrativo de Serviço Público, que é o DASP, tá? Que tinha como principal função justamente fiscalizar a aplicação das leis e das políticas, né, nos órgãos públicos, e também a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que seria justamente o censor, né, nesse governo. É aquele departamento que fiscaliza o que se fala a favor ou contra o governo. Logicamente faz uma propaganda ampla de vagas. Sem dúvida, o que mais chama a atenção é justamente a criação da consolidação das leis do trabalho, ou CLT, da carteira de trabalho, que ratifica todos os direitos conquistados pelo trabalhador até então. Vale lembrar que já, né, em 1934, dentro do processo da Constituição de 34, Vargas já havia, né, dado ou gerado alguns direitos importantes para os trabalhadores brasileiros, tá certo? Mas isso cabia ou estava apenas referenciado na Constituição de 34, algo que sempre foi pensado, né, desde a Primeira República. Ele começa então a colocar em prática depois do golpe de 30, né, da Revolução de 30, e a Constituição de 34 de fato torna legal, né, esses direitos trabalhistas, né, direitos como 8 horas diárias de trabalho, né, a questão das férias, folga remunerada, beleza? Bem como salário mínimo também. Agora, dentro desse processo, ele consegue consolidar, né, e é a partir justamente de 1943 que você tem acesso à chamada CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas através da carteira de trabalho, ou a azulzinha que nós conhecemos, e quem trabalha, quem tem carteira assinada, né, sabe muito bem o valor que ela tem hoje para o trabalhador brasileiro. Imagina naquela época. E é justamente em cima desse detalhe, né, dessa questão de se aproximar bem mais, tá, da população de classe média e baixa, principalmente, atribuindo a esses direitos, né, ou dando a eles esses direitos trabalhistas, e que ele começa a alicerçar, tá, essa visão, essa imagem que boa parte da população brasileira naquela época passa a ter, e que vai, no decorrer dos anos, acompanhar a figura de Vargas, que é a expressão o pai dos pobres, né? Pensou em Vargas, pai dos pobres. Eu até cito isso aí no vídeo que eu fiz no ano passado sobre a morte dele, que se você chegar na casa de pessoas que já têm mais de 70, 80, 90 anos, dificilmente você não encontra, né, na sala de casa uma foto do presidente Vargas. Tanto, né, por conta desse apelo que houve nessa época, quando ele então, né, realmente direciona os seus esforços, no entanto, se manter no poder, agradando a massa. Né? Aí ele começa a alicerçar o que viria depois a ser ventilado ou denominado de populismo no Brasil, o populismo de Vargas. É nesse período também que ele faz menção da estabilização, criando companhias importantes como a Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, Fábrica Nacional de Álcalis, entre outras muito importantes citadas aqui nesse contexto. E é um apelo importante, né, a criação dessas empresas estatais, porque são elas que vão, além de alavancar a questão da industrialização no Brasil, quando Vargas inicia, né, o seu quarto mandato democrático, lá em 51, ele vai dar sustentabilidade à sua base política, econômica e social, justamente defendendo a questão da nacionalização da nossa economia. E essas empresas foram muito importantes, né, nesse entrevelo, né, nessa solidificação, né, de seu governo lá e durante esse quarto mandato,
né? E vocês vão analisar que lá ele também acaba criando outras estatais importantes que até hoje existem e que de fato ratificava a sua condição de defensor da nacionalização da nossa economia. Eis que explode a Segunda Guerra Mundial na Europa, né? Países europeus, né, em quase toda a sua totalidade envolvidos nesse grande conflito armado, né? O segundo maior destruição que aconteceu durante o século XX, ceifando aí quase 50 milhões de vidas. E o Brasil assume uma postura de neutralidade, não querendo de forma alguma colaborar com nenhum dos lados, até porque a gente mantém uma relação diplomática com esses países e alguns deles são grandes parceiros econômicos do Brasil. O Brasil compra mercadorias desses países e também exporta, vende a esses países. A exemplo da Alemanha, por exemplo, todo o algodão brasileiro, uma produção é comprada pelos alemães, né? A gente exporta também outros produtos, calçados, entre outros, justamente porque os alemães estão aí se guarnecendo para a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos continuam comprando nosso café, embora nossa indústria comece a crescer, mas o café é um produto ainda de grande apelação em território norte-americano, e existe essa parceria. Fora outros países também, né, mundo afora, que tem esse apelo diplomático, né, essas relações com o nosso país. E a posição de diplomacia é mantida, então, embora logicamente houvesse, né, essa postura ditatorial do nosso governo e internamente alguns políticos brasileiros, inclusive de sustentação do governo Vargas, vinham com simpatia, né, os regimes fascistas e nazistas. O próprio Vargas, alguns comentam que ele também via dessa forma, mas eles não poderiam de forma alguma se declarar, uma vez que a postura de neutralidade foi adotada pelo governo brasileiro. Mas eis que nesse entrevelo, nesse percurso aí, surge os Estados Unidos, tentando de alguma forma ganhar o apoio do Brasil, inclusive prometendo tecnologia de ponta, né, para a montagem do que viria a ser a nossa primeira siderúrgica, né, siderúrgica nacional, que está lá em Volta Redonda. Então o Brasil podendo produzir aço para municiar os países aliados, e os Estados Unidos acenam com essa possibilidade. Isso de alguma forma mexe com o emocional, com os brilhos do governo brasileiro, principalmente de Vargas, mas a postura de neutralidade e a tendência ainda a mantê-la. Mas, como vocês viram aí na imagem, no desenho que nós mostramos, o Brasil começou a ter navios afundados no Atlântico por submarinos, ou supostamente submarinos com bandeiras alemãs. E isso precipitou então, né, ao Brasil tomar uma decisão importante. A própria opinião pública já pedia isso. E aí, em 1942, oficialmente o Brasil acaba por declarar guerra aos países do eixo, especificamente aos alemães, tá? A quem se atribui o ataque, o afundamento, o torpedeamento de vários navios ao longo da nossa costa. E esse alinhamento aos Estados Unidos e aos países do eixo, ele tenderia a sair, né, apenas da questão do apoio econômico para o apoio, né, de homens, né, o apoio armado de fato, o envio de tropas para o cenário novo, para o teatro de guerras. Embora surja aquele ditado, né, seria mais fácil a cobra fumada que o Brasil enviar tropas para lutar na Segunda Guerra Mundial. Isso aí, de alguma forma, serviu até de enredo, pano de fundo para a formação da FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, que veio a ser justamente aquele primeiro contingente, né, ou as forças armadas que o Brasil iria levar, né, à Itália, como acabou indo, né, lutar nos campos italianos contra as forças alemãs. E aí serviu até de símbolo, vocês viram no desenho também aí, né?
uma cobra fumando. De fato, os brasileiros conseguiram embarcar 25 mil soldados para o cenário de guerra, com boas atuações. Pouco mais de 400 desses 25 mil acabaram morrendo, tombando em batalha. Mas ali se despertou também um senso, né? E é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O Brasil foi lutar, né, em campo estrangeiro contra forças totalitárias, Itália, a Alemanha, né, o próprio Japão. E o Brasil vivia um regime ditatorial, né? Não chegava a ser totalmente totalitário, mas pareceria algo muito incoerente você mandar soldados lutarem a favor da liberdade, da democracia, e o próprio país não vive essa situação. E isso, né, despertou mesmo nos soldados de lá esse sentimento. Poxa, eu estou lutando aqui contra regimes fascistas, né, nazistas, e lá o meu país também tem um regime totalitário. O que fazer? E no Brasil, internamente, o movimento dos mineiros já pedia que de alguma forma houvesse ou iniciasse a questão da abertura política no Brasil. E Vargas entendeu o recado. Tanto é que na volta dos pracinhas, ele, para tentar segurar o cargo, ele já convoca de imediato, em outubro, as eleições, tá, para dezembro daquele ano, e já permite que muitas siglas partidárias, né, surjam no país, com esse intuito aí de que as pessoas pudessem então voltar ou tomar a ter as suas, os seus direitos políticos, né, e civis restabelecidos, para que eles pudessem votar então e escolher os seus representantes. Uma sacada de Vargas aí muito grande, que não parou só nisso não. Veja mais o que ele fez. Foi o chefe mais amado da nação, desde o sucesso da Revolução. E aí que tá, todo esse cenário é montado, de fato as eleições estão marcadas, só que tem um detalhe, Vargas não vai poder se candidatar à presidência, né? Talvez possa se candidatar para outros cargos. O que acontece? Ele se candidata a senador e a deputado federal em vários estados, mas eis que surge um movimento denominado de querenismo, que é justamente quando a população, logicamente aqueles, né, que defendem, né, Vargas piamente, os filhos, né, do pai dos pobres, a população acaba fazendo uma campanha pedindo, né, que Vargas encontre uma forma de se candidatar novamente a presidente da República. E isso mexe com os brilhos militares, tá? De alguma forma mexe. Até algumas medidas que Vargas toma, né, deixa esses militares em alerta, né? Porque eles pensaram, bom, se ele fez isso em 37, de repente ele pode querer fazer isso agora também. E o que eles fazem? Eles exigem, lá no dia 30 de outubro de 1945, os militares exigem que Vargas renuncie à presidência da República, com a ameaça deles mesmos tirarem ele da presidência. E fica claro, né, que eles tinham esse medo de que Vargas pudesse novamente dar um novo golpe e se perpetuar no Brasil, ou encontrar alguma forma de concorrer às eleições e vencer. Logicamente, tendo o apoio da população como um todo, ele tenderia a vencer. Feito isso, as eleições elas transcorrem de forma aparentemente tranquila, né? Tendo então o candidato do PSD, Eurico Gaspar Dutra, da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes, do PCB, tá? O Edo Fiuza, e no final das contas, tendo o apoio do PTB, que também um partido foi montado durante, né, o período constitucional de Vargas, em 34, o PTB apoia, tá? Eurico Gaspar Dutra recebe esse apoio também de Vargas e se elege presidente do Brasil e dá início então à chamada era da redemocratização e populismo no país, que após esse período de governo de Gaspar Dutra levaria novamente Getúlio Vargas ao poder no Brasil. Pois é, galera, esse foi o nosso vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado. Basicamente, nós fizemos aí toda uma transliteração daquilo que ocorreu durante o período chamado Estado Novo, tá certo? Tá ok? E o que acabou culminando depois, posteriormente, depois da Segunda Guerra Mundial, com a deportação ou justamente a retirada de Getúlio Vargas do poder. E todos os fatos que vieram a acontecer
posteriormente a isso, como processo de redemocratização no Brasil, né, a aplicação de forma muito mais ampla do populismo e, novamente, né, a volta de Getúlio ao poder em 51 e, posteriormente, o fim desse governo democrático em 54 com o seu suicídio, conforme eu já tinha citado. Eu vou deixar aqui a descrição, tá, para que vocês possam, de fato, assistir a sequência desse enredo, que é bem interessante. Nós tivemos os 3 vídeos falando agora, completando com esse hoje, sobre a Era Vargas, e alguns acreditam, inclusive, que definitivamente a Era Vargas acaba em virtude do suicídio de Getúlio dentro do seu 4º mandato do seu governo democrático. Tá? Podemos destacar que foi o estadista brasileiro que mais tempo, né, passou no poder aqui no Brasil. Contamos direitinho aí, praticamente quase 20 anos, 19 anos basicamente, para ser mais preciso. Beleza? Então, quem gostou, deixa o like lá, compartilha o nosso vídeo com amigos, tá? Familiares, seja quem for. Entra lá na nossa página também no Instagram para ir acompanhando também as postagens que nós fazemos, inclusive as lives nas sextas-feiras. Beleza? E temos já um compromisso marcado para a próxima quinta-feira com mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério. Beleza? Então, um beijo para vocês, um abraço e até sexta-feira, amanhã, com a nossa live, e até a próxima quinta com mais um vídeo, o vídeo da semana. Tchau, galera.